O grande questionamento que nós temos hoje na política é referente ao tamanho da força de Arthur Lira. O quão poderoso politicamente é o presidente da Câmara dos Deputados? Ele se acha alguém super poderoso, ele se vê como se fosse um reizinho perante os outros deputados. E é por isso que aqui no canal a gente chama ele de Princeso da Barra de São Miguel, uma cidade no interior de Alagoas. E o questionamento da força de Lira surge por conta do encontro que ele teve ontem com o presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Eles se encontraram para discutirem a posição da ministra Rosa Weber de suspender as RP9, ou as emendas do relator, que se transformaram na principal fonte de poder do Arthur Lira, que alçaram ele à condição do homem mais poderoso da República, mais até do que o presidente Bolsonaro, já que Bolsonaro está nas mãos de Arthur Lira. Aqui, ó, tá bem aqui. Só que as RP9 também serviram muito para o governo aprovar os seus projetos. Haja vista que a PEC do calote, ou a PEC dos precatórios, como você queira chamar, só foi aprovada no primeiro turno, na semana passada, graças às emendas do relator. Então o Lira pode perder a sua principal fonte de negociação e o governo também pode perder a sua principal forma de aprovar as suas ideias, aprovar os seus projetos. Só que é uma situação bem complicada a votação do STF. E aí nós temos que saber o quão influente politicamente é Arthur Lira para modificar as decisões ou para influenciar as decisões dos ministros do STF. O Senado Federal também se posicionou contrária ao encerramento das RP9 e o governo federal, obviamente, também se posicionou contrário a isso. Segundo os argumentos do Legislativo e também do Executivo, a interferência do Judiciário acabaria encerrando a isonomia entre os poderes, colocaria em risco a isonomia dos poderes, porque as RP9 elas são uma questão do Legislativo e o Judiciário, no caso o STF, não deveria intervir. A questão é o seguinte, pessoal. Até o momento, nós já temos, além do voto da ministra Rosa Weber, nós temos outros 2 votos favoráveis, ou pelo menos com a indicação de serem votos favoráveis pelo encerramento das RP9. Para que as RP9 sejam encerradas, são necessários 6 votos, a maioria da casa, e eles têm até o final da noite de amanhã para decidirem se eles vão estar junto ou não com a ministra Rosa Weber. E há uma força política forte dentro do STF, tanto que alguns ministros já estão discutindo uma forma de conseguirem deixarem as emendas ainda existentes, dando um pouco mais de transparência, coisas do tipo. Só que essas emendas, elas precisam acabar, pessoal. Essas emendas, elas são extremamente nocivas para a República Brasileira, principalmente pela divisão dos poderes ou pela isonomia dos poderes, porque elas acabam com essa isonomia dos poderes. Eu tenho visto a imprensa entrar por uma discussão que é uma discussão muito banal, muito trivial a respeito dessas emendas. Eu sei que é claro que quem lê jornal, quem vê notícia é a classe média e a imprensa precisa adotar uma forma que a classe média, com todas as suas limitações no entendimento político, possa entender. E vocês sabem que a classe média enxerga a política como sendo combate à corrupção, mas a política não é só isso. Então entrar a respeito de uma pauta moral ou entrar com argumentos a respeito da moralidade das RP9 é muito pueril, na verdade. E essa não é a principal discussão. E chega até a ser meio tolo, porque as RP9 elas são elas são legais, né, pessoal? Elas estão previstas em lei. Basicamente, as RP9 elas são a mesma coisa do mensalão e também do petrolão. Porém, há uma diferença. O petrolão e o mensalão não estavam previstos em lei. As RP9 estão previstas em lei. Mas se elas estão previstas em lei, por que elas têm que acabar? Porque elas acabam subjugando o legislativo aos belos prazeres do executivo. Então, com as RP9, não faz mais sentido nós termos um legislativo, porque tudo que o governo quer aprovar, o Arthur Lira ou o presidente da Câmara dos Deputados pega esse orçamento, que é um orçamento muito robusto, que é um orçamento sem muita transparência, distribui perante os deputados e aí eles votam favoráveis ao governo. Então todo o jogo democrático, todo o alicerce da República acaba caindo por terra com as emendas do relator, com esse orçamento paralelo. E como que funciona esse jogo? E aí eu vou explicar para vocês por que essas emendas elas são tão perigosas para a nossa República. Vamos supor que o presidente da República, não precisa ser Bolsonaro, pode ser qualquer um. O presidente da República ele tem um projeto e ele submete esse projeto para aprovação dos deputados. Se esse for um projeto muito impopular, mesmo que haja um deputado governista, se houver uma pressão na base dos eleitores para que ele vote contra, ele fica reticente em votar. Olha, eu não posso votar favorável porque meus eleitores estão reclamando. E se meus eleitores ficarem descontentes, pode ser que eu não tenha votos suficientes
para ser reeleito na próxima eleição. E aí você vai começar a falar, ora, então os deputados eles não votam pensando no Brasil, eles só votam pensando na reeleição? Óbvio, mas tem que existir isso. É óbvio, esse é o grande instrumento que a população tem para que medidas impopulares ou medidas que a população não quer não sejam aprovadas. Porque se o deputado não for compatível com a sua base, ele não vai ser reeleito. Porque é a vontade da maioria. Nós temos que entender isso. O medo do deputado não ser reeleito na próxima eleição faz com que ele atenda os interesses do povo. Ora, porque se eu descumprir aquilo que eu prometi em campanha, pode ser que eu não receba os mesmos votos. E aí eu vou perder a eleição. Então esse é o instrumento que nós temos para fazer com que os deputados não mudem as suas posições após a eleição. Com o presidente é muito difícil fazer isso, mas com os deputados é possível. E aí o que o deputado faz? Olha, isso vai desagradar minha base. Então eu preciso de uma garantia para não desagradá-los. E aí abre-se uma negociação para que haja uma emenda, para que haja um projeto, para que naquela localidade do deputado seja feita uma escola, abra uma rodovia, tenha algum tipo de benfeitoria para acalmar os ânimos e mostrar, olha, eu votei nessa medida impopular, mas eu fiz essa benfeitoria aqui. Isso faz parte do jogo, isso é legal. Aí você vai falar, mas as RP9 não são exatamente isso também? Mais ou menos. Porque essas emendas que já estão previstas pela Constituição, elas são feitas com transparência, elas são feitas às claras. Você tem uma limitação disso. E outra, elas são divididas entre os deputados praticamente de modo igual. As RP9 não. As RP9 você não tem transparência, você não tem uma divisão equitativa e as divisões elas são feitas de modo arbitrário. E o pior, olhem só como elas atrapalham os poderes da República. Como que você cria uma casta de beneficiados pelas RP9? O que acontece? Se você tem dois deputados, dois políticos disputando uma vaga em uma localidade, aquele que recebe o orçamento paralelo, ele vai ter muito mais dinheiro para se estabelecer naquela região, naquela cidade, naquele município. E esse é um deputado que ele recebe apoio do governo. Então perceba que é o executivo influenciando diretamente no legislativo. Você acaba com a isonomia dos poderes. Você atende somente os interesses do presidente da República e não mais os interesses da população. E você tira toda essa equidistância, as paridades do jogo. Por isso que as RP9 são tão complicadas, são tão nocivas, são tão perigosas para a nossa democracia e também para a nossa república. Porque o executivo ele subjuga o legislativo. Certo? Essa é a grande questão envolvendo as RP9. O que nós temos que ver é o seguinte, voltando ao início do vídeo. Lira vai ter força para influenciar ministros do STF a votarem contra a ministra Rosa Weber? Temos que ver, é uma votação complicada e nós vamos, nos próximos dias, também conhecer o real tamanho de Arthur Lira. Se ele é aquilo que ele pensa que ele é ou se, na verdade, ele é bem menorzinho do que ele acredita que seja. Eu espero que com esse vídeo você tenha entendido que a questão das RP9 não é uma discussão moral, mas sim uma discussão republicana, porque você acaba com a isonomia entre os poderes. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.